No último dia 26 de junho, moradores da cidade de Seward, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, abriram uma cápsula do tempo que foi enterrada em 4 de julho de 1975, 50 anos atrás. A cápsula, inclusive, foi considerada, a maior cápsula do tempo do mundo. Nós vamos ver o que tinha dentro dela. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Você é bem-vindo aqui, portanto peço que, se não for inscrito, se inscreva e curta, dê o likezinho e também agora tem a opção hypar, você ajuda as produções, né? Olha, cápsulas do tempo são comuns no mundo todo, geralmente são pequenos habitáculos onde são depositados itens, pertences, cartas também, que representam o período em que são enterrados. Claro, tudo isso com o objetivo de ser aberto, geralmente décadas depois. Existem casos, menores, mas existem, onde carros são colocados nessas cápsulas do tempo. E olha, um automóvel é um item muito interessante para ser depositado numa cápsula dessa, porque um automóvel, ele representa muito bem os costumes, as tendências da época em que ele foi fabricado e também a tecnologia de seu tempo. Quando essa cápsula de Nebraska foi lacrada lá em julho de 75, mais de 5.000 itens foram armazenados dentro dela. Os que mais chamam a atenção são, é claro, o carro, o Chevrolet Vega 75 0 km, amarelo, e uma motocicleta Kawasaki modelo MC190 azul. Esse modelo Vega foi lançado pela Chevrolet no mercado americano em 1971 e sua produção durou até 77. Ele concorria no segmento dos compactos americanos como o AMC Gremlin e Ford Pinto. A versão escolhida para entrar na cápsula foi a mais em conta da época, sedã de 2 portas com 79 cavalos e câmbio manual de 4 marchas. Custou na época $3.039, como atesta a nota fiscal da GM afixada no vidro lateral traseiro. Corrigido pela inflação dos últimos 50 anos, esses $3.000 seriam hoje algo próximo de $18.000, convertidos para reais daria algo na casa dos 100 mil. A MC1 90 cilindradas a motinho, quando nova, tinha como público-alvo jovens ou pilotos em busca de aprimorar seus talentos off-road, antes de passar para o modelo maior. Seu quadro era compacto, mas resistente o suficiente para aguentar o tranco nas trilhas e também ficar 50 anos enclausurada numa cápsula, A abertura oficial desse mausoléu aí aconteceu na última semana de junho. Já foi propositalmente para ser aberta na mesma época das comemorações da independência americana, que é comemorado no dia 4 de julho. O evento atraiu centenas de curiosos, moradores de Seward e também de outras cidades, e antigos participantes também do projeto, que foi idealizado por Harold Davidson, que faleceu em 1999 aos 91 anos. Ele foi um comerciante local que queria deixar um retrato fiel de como era a vida lá em 1975 para as futuras gerações. Passados mais de meio século da lacração desta cápsula, foi chegar então o momento da sua abertura, que demorou, não foi na hora, foi uma operação ao longo de 3 dias, usando inclusive um guindaste que foi necessário para içar o Chevrolet Vega pelos para-choques, procedimento que poderia ser arriscado, mas felizmente ocorreu sem grandes danos. O carro foi então levado para uma inspeção detalhada e as primeiras impressões foram animadoras. A pintura, cromados e interior resistiram muito bem ao tempo, com apenas alguns pontos de ferrugem no capô. Em 75, o Harold, que foi o idealizador do projeto, teve a ideia de colocar no para-choque do Vega uma placa escrito ali 2025, além de uma multa de trânsito ali meio que simbólica de estacionar em local proibido no dia 7 de julho de 1975 com o endereço ali da rua da cápsula. Eu acho que ninguém vai pagar essa multa, mas a cápsula em forma de pirâmide armazenou não 2, mas 3 veículos. Mas espera aí, como 3, se nas imagens que nós observamos até aqui
são só o Chevrolet Vega e a motinho. Uma grande curiosidade neste caso é que no ano de 1983, 8 anos após a lacração da cápsula, uma outra cápsula do tempo foi criada, tirando então o recorde da cápsula lá de Seward, que era a de maior cápsula do tempo do mundo. Foi aí então que o Harold novamente decidiu criar, porque a cápsula ficava embaixo da terra, né, no chão. Aí ele teve a ideia de aumentar o tamanho dela sem abrir. Então ele não abriu a cápsula lá de 75, na época eram 8 anos que o carro que estava lacrado ali. Ele fez uma pirâmide e colocou mais um carro, além de mais objetos variados também. O carro escolhido dessa vez não foi um carro 0 km, mas sim um carro usado, e aliás um carro bem velho, um Corolinha Coupé de 2 portas da segunda geração, né, conhecida como E20. Não foi divulgado o ano desse Corolla, mas nós podemos observar que pelos para-choques finos, provavelmente esse carro foi fabricado entre 71 e 73, porque a partir de 74 a nova legislação americana exigiu, entre outras coisas, que os carros passassem a ter para-choques maiores para amortecer impacto, questão de segurança. Até por essa razão, muitos carros ficaram com para-choques feios. E esse para-choque menorzinho, ele indica que o carro é antes disso, porque não foi divulgado o ano do carro. Mas nós então deduzimos que é entre 71 e 73. Como o carro era um carro velho e já tinha marcas do tempo, vários moradores da cidade autografaram toda a lataria, então o carro ficou todo autografado de fora a fora. Por estar no compartimento superior e não embaixo, ele sofreu até mais com a degradação do tempo, ferrugem e coisas do tipo, mas ele já era um carro que estava em condições ruins, e essa estrutura feita em cima pode ter até ajudado na conservação do Vega que estava embaixo, que esse sim estava em estado muito bom. O Chevrolet, com uma placa simbólica marcando, 2025, como eu disse, foi destaque no desfile anual em comemoração à independência americana, que ocorreu na cidade no último dia 4 de julho. Após o evento, Trish Davison, que é filha do idealizador, manifestou o desejo de torná-lo funcional novamente, o que exigirá uma restauração criteriosa da parte mecânica para manter o máximo de originalidade possível. Além dos veículos, haviam Barbies, ternos azul petróleo, pedras de estimação, cartas emocionantes para filhos, netos e bisnetos, fitas cassete com mensagens de voz, grãos de milho, utensílios de cozinha e até convites de casamento. A filha do Harold, a Trish, também disse que pretende criar, junto com outros moradores da cidade, uma exposição permanente do carro e também dos carros, dos 3 veículos e também dos objetos, que vai ser uma maneira de contar essa história para as futuras gerações, Este foi um final feliz para a cápsula cinquentenária, mas nem sempre isso acontece. Não foi isso que aconteceu na cidade de Tulsa em 2007, no estado de Oklahoma, também nos Estados Unidos. A cápsula do tempo de Tulsarama foi uma iniciativa da cidade que enterrou um Plymouth Belvedere 0 km também, ano 1957, para ser aberto em 2007, 50 anos depois, como parte das celebrações do centenário do estado de Oklahoma. O carro, apelidado de Miss Belvedere, foi enterrado junto com diversos objetos da época e foi realizado também um concurso para adivinhar a população de Tulsa em 2007, ou seja, quando o carro foi enterrado, lá em 57, os moradores puderam participar do concurso dando o seu palpite de qual seria a população da cidade de Tulsa no ano de 2007. Além do automóvel, vários outros itens foram colocados no local, inclusive latas de óleo e galões de gasolina para fazer o carro funcionar 50 anos depois, caso não houvesse mais combustível ou óleo, A cápsula, como fora dito na época, era feita para resistir até um ataque nuclear, mas não conseguiu resistir
a uma simples infiltração de água. Não se sabe ao certo quando as infiltrações começaram a acontecer. Suspeita-se que pode ter sido em 1973, 16 anos depois da lacração, quando uma obra foi feita próximo ao local da cápsula. Quando a pesada tampa de concreto foi aberta, a visão, foi muito ruim. Era o carro ali submerso em mais de 2.000 litros d'água. No local estava até um preparador renomado, um preparador automotivo, na intenção de colocar o carro para funcionar, mas logo ficou evidente que isso não seria possível. O carro estava num estado lastimável, totalmente tomado por ferrugem e lama. A decepção foi muito grande na ocasião. Veja, eles tinham em mente que o carro ia estar em perfeito estado, eles iam pôr gasolina e óleo e ia sair andando. O carro estava no estado condenado, para dizer isso, o carro estava condenado, a estrutura dele ali, por assim dizer, Mas e o concurso? Quem foi o ganhador do carro todo podre? O vencedor do concurso foi um homem chamado Raymond Humbertson, que faleceu em 1979, e a sua esposa faleceu em 1988, sem deixar herdeiros. A aposta dele foi de que a cidade teria, na época, 384 mil habitantes, e o número real era de 382 mil. Foi a aposta que mais se aproximou entre 812 palpites que foram dados. Mas o que fazer, O cara morreu, a mulher também, e também sem herdeiros. Além do carro, lá em 57 foi feito uma aplicação, Foi colocado $100 numa poupança, e aí a valorização desse dinheiro seria entregue ao vencedor também. Então, os $100 lá de 1957 viraram em 2007 um valor de $666, um número até meio macabro, Mas teve uma valorização ali. Esse valor foi doado aos sobrinhos do Raymond, que eram ali os parentes mais próximos. Após a sua retirada da cápsula, o Belvedere ficou exposto, e em novembro de 2007 ele foi levado para a Ultra One, em Nova Jersey, que era uma empresa que fabricava produtos anti-ferrugem, justamente para tentar desoxidar o carro com um produto que era desenvolvido pelo fundador da empresa, o Dwight Foster. Mas o resultado não foi lá muito bom, A oxidação era muita, porém a aparência melhorou pelo menos, mas a estrutura estava comprometida. No final, a ideia era doar o carro para um museu, mas ele acabou ficando 10 anos guardado nessa empresa de produtos para ferrugem, até que finalmente ele foi aceito por um museu em Illinois, para onde foi em junho de 2017 e está até hoje. Como curiosidade também, em Tulsa, em Oklahoma, existe uma outra cápsula do tempo que foi criada em 1998 e vai ser aberta em 2048. E nela também tem um carro, é um Plymouth Prowler, aquele carro meio futurista da época, E ele foi, em 98 era um carro muito futurista, E ele que foi colocado nessa cápsula que vai ser aberta daqui 23 anos. A vantagem desse aí é que a cápsula que foi lacrada em 17 de janeiro de 98 está acima da terra, Então esse risco de infiltração não vai ocorrer. Esperamos que esse carro tenha mais sorte do que esse Plymouth Belvedere, que é um carro maravilhoso, mas infelizmente ficou décadas submerso e se deteriorou de maneira irreversível, de modo que não tem nem como funcionar mais, É só um carro ali para ficar parado e exposto, um carro que é frágil de tão enferrujado que tá. Agora, o Chevrolet Vega está muito bem conservado. A cápsula feita em 75 teve uma durabilidade muito maior, do que a de 1957. E você gostou dessas histórias? Eu acho sensacional esses temas sobre cápsulas do tempo, Várias cidades, pelo Brasil também, possuem cápsulas do tempo, mas é claro que cápsulas com um carro já é algo mais difícil, A cápsula que eu já falei no canal foi a cápsula do tempo feita em 2012, lá onde seria a futura fábrica da Jaque, na Bahia, mas a fábrica acabou não sendo construída, a cápsula ficou lá abandonada, o carro sumiu, não se sabe o que fim levou esse carro. O que é bem verdade, ele foi tirado de lá, porque quando a cápsula foi aberta estava cheia d'água, mas já não tinha carro dentro
mais, tá certo? Muito obrigado a todos por terem visto mais este vídeo. Eu aguardo todos vocês no próximo aqui no nosso canal PL. Forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!